Quando eu era pequeno, eu morava numa rua sem saída e eu tinha uma vitrola, que eu colocava a vitrola na janela e eu tinha 2 discos, um do Paulinho da Viola e do Roberto Carlos. E desse disco eu escutava só uma música de cada, que era Argumento, do Paulinho da Viola, e Que Tudo Vá Pro Inferno, do Roberto Carlos. Eu era completamente alucinado por essas 2 músicas. Quando jogava botão sozinho ou quando brincava com as figurinhas, né? Eu não colava as figurinhas no álbum, eu preferia arrastá-las no tapete como se fosse jogadores de futebol, batendo com a figurinha na bolinha, né? E eu colocava aquilo na janela pra rua, para as pessoas que passavam ali pra ouvir. E eu fazia o radialista. E eu toda hora repetia, vamos ouvir essa música aqui. E era sempre essas 2 músicas. E fazia propaganda, inventava propaganda e tal. Essa já era a minha rádio ali. Eu fazia mais do que o jogo, e mais do que a narração durante o jogo, e mais do que o barulho da torcida, né, que eu emulava. Eu usava pedaços de objetos, réguas, coisas assim, atrás do tapete, e emulava também o vestiário, né? Então eu levava as figurinhas, os botões para o vestiário, e do vestiário eu montava uma outra salinha que eu imaginava ser a sala onde dão entrevista. E eu fazia as entrevistas. Às vezes o jogo em si, né, que você emulava no estrelão, no tapete, durava 15 minutos e as entrevistas duravam mais do que isso. Eu ficava emulando grandes entrevistas do Edmundo, do Evair, do Romário e tal. E nesse mesmo momento, de manhã, acordava com o Zé Bétio. Pra caramba, Zé Bétio, eu era fanático por Zé Bétio. Ele corria na hora do almoço, eu via Rádio Globo, cara, assim, Rádio Capital, com o Zé Bétio, eu era ouvinte de rádio mesmo. E futebol não se fala, né? Futebol era o domingo começava às 8 horas da manhã, acabava às 11 horas da noite, né? E aí quando o jogo acabava, meus tios ficavam tomando cerveja, a criançada chutando, e aí um dos tios vem e dá a chave do carro, fala, moleque, vai lá no carro ver quanto é que tá o Palmeiras, né? Porque não tinha TV na várzea, não era tão simples assim. Aí você abria o carro, ligava o rádio, aproveitava e pisava no acelerador, né, mexia no freio de mão, brincava no carro, até o narrador falar quanto estava o jogo, aí voltava e informava. Essa é a primeira lembrança que eu tenho de rádio. Eu fui chamado para trabalhar numa rádio web, para falar do Corinthians. Era um programa com o Marcos Klein, falar do Palmeiras. E eu já gostava de tudo, que era uma rádio. E ele montou um estúdio na casa dele. E a gente fazia esse programa e eu tava num momento da minha vida assim meio desanimado, advogado, o dia inteiro no fórum, saco cheio, cara. E aquilo pra mim foi assim um alento, sabe? Que era o meu caso em meados de 2013. Eu estava fora do mercado, né? Estava fora do mercado jornalístico. Eu estava atuando num lugar que não me daria visibilidade nenhuma, a não ser em outros sites similares, e era um site espanhol de vendas, né? Então eu passava respondendo e-mails sobre cadeira de praia e sobre pedaço de presunto que não foi enviado por correio, sabe? Essas coisas que não realmente me faziam me sentir fora do mercado, e eu cheguei a estar dentro do mercado, então eu ainda estava sentindo aquele gosto de, eu conhecia as pessoas, sabe? Eu cheguei perto do lugar onde eu queria estar e foi doloroso, foi um pouco o caso de a gente pensar em qual vai ser o próximo passo, né? Porque aqui onde eu estou é muito temporário, eu tenho certeza que é temporário, e o próximo passo estava naquela escuridão. Eu conheci o Lucagin também, que era um maluquinho lá do menino prodígio lá que trabalhava na parte técnica. O Chico é uma questão curiosa, porque desde o primeiro dia que a gente se encontrou, nós nos demos muito bem. Falei, Lucas, vamos fazer uma rádio web, cara. E o Vitor Biner, que é um nome conhecido, ele vai alavancar o negócio com audiência e tal, vai chamar. A ideia da Central 3, a execução dela é totalmente Chico, eu não tenho nada com isso. Mas quando eu estava lá na casa do Chico, durante esse período da minha mãe, a gente passava muito tempo discutindo sobre coisas que eu podia fazer ligado a trabalho, tipos de programa, tipo assim.
E eu e o Chico tínhamos longas conversas durante as noites sobre assuntos mais aleatórios do mundo. Aí eu falei com o Vitor, falei com o Lucas, fizemos uma reunião, a gente chegou aqui, era canteiro de obra, e aí a gente falou, rádio vai ser... Aí tinha esse piso superior aqui e ali, falei, aqui é o estúdio, então já blindamos com vidro camada dupla, já falou, vamos fazer assim, fazer assado, já planejamos. Bom, aqui que tudo começou, né? A primeira Central 3 foi esse lugar aqui, um escritório de arquitetura, que a gente invadiu e fizemos ali um cantinho ali no nosso estúdio. Começou com 4 pessoas e de repente aqui durante o dia entrava e saía mais de 30 pessoas aleatórias.